E aí, pronto para a nossa aula de história de hoje? Pega a sua apostila, abre na página 118 e acompanha as explicações da professora. Tá legal? Até mais! Hoje nós vamos continuar o estudo do módulo 7 de História, as mãos e os pés do Senhor de Engenho. Nós vamos fazer a atividade 2 da página 118. Leia o texto a seguir. Jean-Baptiste Debré foi um artista francês que trabalhou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Durante esse período, inspirado no que viu e vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, o artista produziu diversas gravuras que retratam sua visão sobre o dia a dia na colônia. Ao voltar para a Europa, Debré publicou textos e imagens sobre a colônia numa obra chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Seu objetivo era representar, por meio de desenho, a sociedade brasileira. Ele desejava que seus leitores conhecessem um território que, segundo sua crença, tinha todas as condições para evoluir e se igualar à Europa. Atividade 3, página 119. Com base nas imagens e no texto, responda: o que Debré pretendia com sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil? O que ele pretendia? Vamos grifar aqui no texto. Seu objetivo era representar, por meio do desenho, a sociedade brasileira. Então, você pode escrever aqui na letra A. Debré pretendia representar a sociedade brasileira e o fez com base na visão particular que tinha a respeito dessa sociedade. Ele queria que as pessoas vissem a sociedade a partir dos olhos que ele via, da visão que ele tinha sobre a sociedade. Letra B. Como os negros são retratados nas imagens analisadas por você? Esta imagem aqui, que é a gravura de Debré, essa outra também da página 116 e essa aqui também da página 117. Você tem que retomar as ilustrações para responder a letra B da atividade 3. Nós comentamos na aula passada. Será que essas ilustrações, elas retratavam exatamente como acontecia com os negros? Porque o que eles estavam demonstrando naquelas imagens? Eles estavam nervosos, irritados, tristes? Como que eles estavam? Nós já comentamos sobre isso na aula passada. Se você tiver dúvidas, você volta na sua apostila ou pode também assistir ao vídeo da aula passada. Letra C. Que tipos de trabalho feitos pelos escravos foram retratados? Nós já comentamos também, analisando aquelas imagens, que tipo de trabalho eles estavam fazendo. Você retorna as imagens, analisa e responde. Atividade 4. Assinale a alternativa que melhor define como Debré representava o Brasil para os leitores de suas obras. Letra A. Com informações que levam o leitor a conhecer exatamente como era o Brasil na época da escravidão. Será que era exatamente? Letra B. Por meio de imagens e textos extremamente negativos por causa da escravidão. Era assim que ele representava o Brasil para os leitores de suas obras? Será? Letra C. Com informações baseadas em sua visão sobre o Brasil. A professora já falou isso hoje aqui, hein? Letra D. De forma crítica, demonstrando as dificuldades do dia a dia enfrentadas pelos brasileiros. Então, você vai analisar qual dessas afirmações
retratam melhor a definição de Debré, como ele representava o Brasil para os leitores de suas obras. Somente uma alternativa está correta. Atividade 2, página 119. Representando o engenho colonial. Lembre-se de que é preciso planejar o que será feito e dividir as tarefas, para que a maquete fique pronta no prazo estipulado pelo professor. Nesta atividade, nós faríamos um trabalho em grupo. Agora, nessa situação de pandemia, ninguém vai se reunir em grupo na casa de ninguém para fazer esta atividade, combinado? Se você quiser fazer, você fará individualmente na sua casa, com a sua família. Mas esta atividade não vai ser obrigatória. Vamos acompanhar a leitura da apostila apenas para tomarmos conhecimento da atividade. Trabalho em grupo. Agora você e seus colegas farão a maquete de um engenho, baseando-se no que leram e nas imagens que analisaram até agora. Reúnam os materiais trazidos de casa e os que seu professor lhes entregou. Nós iríamos lá na página 114 e 115 e iríamos observar a ilustração do engenho. Aí a gente ia ver onde ficava a casa grande, a moenda, a igreja, né, que é a capela, e faríamos a representação do engenho através dessa maquete. Colocaríamos os escravos, boizinhos, nós colocaríamos, né, quem tivesse, ou até faríamos com pedrinhas, sem problema algum. Mas essa atividade é aquilo que a professora disse, nesse momento não será obrigatório. Vamos para a atividade da página 120, em casa. Atividade número 1. Assinale a alternativa incorreta. Primeira afirmação. Engenho era o local onde se produzia o açúcar. Ele funcionava como uma espécie de fábrica formada pela moenda, a casa das caldeiras, a casa de purgar e outros espaços. Você vai analisar essa afirmação. Ela está correta ou incorreta? Se ela estiver correta, você não vai marcar. Se ela estiver incorreta, você vai marcar. Segunda afirmação. A fazenda onde se produzia o açúcar abrigava a fábrica, as terras para o plantio da cana, a moradia do senhor e de sua família, as habitações dos escravos e de outros moradores. Terceira afirmação. Nas lavouras de cana-de-açúcar foram utilizados trabalhadores indígenas e africanos. Está correto ou incorreto? Quarta afirmação. Os engenhos contaram apenas, olha só, hein, ó, olha aqui uma palavrinha, ó, apenas. Os engenhos contaram apenas com o trabalho das pessoas que vieram escravizadas do continente africano. Você vai analisar todas essas afirmações com base nas aulas e nas figuras e no conteúdo da apostila e vai marcar a que estiver incorreta, a que estiver errada. Atividade número 2. O trabalho das pessoas escravizadas era fundamental para o desenvolvimento da empresa açucareira. Certa vez, o jesuíta André João Antonil disse que os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. André João Antonil nasceu em 1649 na Itália. Ainda jovem, entrou para a Companhia de Jesus. Chegou ao Brasil aos 32 anos de idade. Em 1711, escreveu um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas, que conta como funcionavam os engenhos de açúcar no Brasil. Explique a afirmação do jesuíta destacando 2 exemplos. A professora já comentou por que os negros eram considerados as mãos e os pés do senhor de engenho. Por que eles eram considerados? Lembra e escreve aqui explicando. E dando 2 exemplos. 2 exemplos do quê? Do que acontecia, tá bom? Do que eles faziam.
Atividade 3. Observe a ilustração das páginas 114 e 115. É lá onde estão as imagens do engenho. Letra A. Coloque a rosa dos ventos em transparência que você recebeu no caderno anterior sobre a moradia do senhor de engenho. Em seguida, responda a essa questão. Em relação à casa grande, em que direção cardial está a floresta, o canavial, a capela e o rio? Você vai responder se está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, a nordeste, tá? Se você não estiver com a sua rosa dos ventos em casa, você pesquisa aí na internet a rosa dos ventos e analisa em relação à casa grande, tá? Letra B. Agora coloque a rosa dos ventos sobre a senzala, a moradia dos escravos, e em relação a ela, em qual direção cardial está a capela? Na sequência, a professora coloca a correção.